Clamor, com Márcia Martins. Bom dia! Esse é o programa O Clamor com vocês, segunda-feira, e vamos novamente, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, como um trenzinho, né? Vamos lá, vamos em frente. E a cada manhã o Senhor nos renova, o Senhor te renova, o Senhor renova sobre nós a misericórdia dEle, e o Senhor renova a palavra dEle para nós, como um maná fresco a cada manhã. Transforma essa fé em pão. Vai lá, quebra o jejum, cabe o poder de suas mãos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Sobe no mais alto comigo, lança-te glória e prova que tu não corres. Ainda em 1 Pedro 2:23, 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, vocês foram sarados. Glória a Deus. Não tentarei contra o meu Deus, tirando estou sempre preparado. Bom dia, Adão e Eneide chegando no Facebook. Bom dia para vocês que estão aí no seu comércio, no carro, em casa. Que bom ter a companhia de vocês mais esta manhã. Vamos compartilhando aquilo que Deus tem para nós nesse dia, ok? Começando assim uma manhã abençoada com a ministração da palavra de Deus, que nos edifica, que nos fortalece, que é fonte de vida para nós. Deus vai lhe capacitar. Um pouquinho mais em 1 Pedro, um pouquinho mais para frente, 3:8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então vejam como é importante conduzir as pessoas a Deus através do nosso proceder. Amém? Diabo, estou sempre preparado, você perder. Diabo, estou sempre preparado, você perder. Hoje nós vamos falar sobre alegria, para que a gente possa se alegrar na presença de Deus. Mas é interessante, Pedro 4:13, a gente acha às vezes a palavra alegria em lugares que a gente pensou que ela poderia não estar. Veja este versículo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo,
Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Passarão para sempre, tu permanecerás. Seca-se a erva e cai a sua flor. Hoje pela manhã, quando eu ceava com o Senhor, e eu declarei Isaías 53, né, que tomando o corpo do Senhor, ele disse, né, verdadeiramente, pelas feridas de Jesus, nós somos curados. É como esse texto de Pedro que a gente leu, né? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Verdadeiramente, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, tudo, né? Jesus levou sobre o seu corpo ferido. Mas isso talvez, né, tenha muito a ver com o nosso corpo glorificado, que ele, ao levar a morte, né, no corpo dele, ele carregou as dores, as feridas, as doenças, ele levou tudo isso para nos devolver um corpo de glória, porque o nosso corpo ficou caído, né, por causa do pecado de Adão e Eva. Nós perdemos o revestimento da glória de Deus, nós ficamos com este corpo de humilhação, um corpo perecível, um corpo que volta para a morte. Eu ainda estava escutando, né, hoje os cientistas, eles já sabem que o nosso corpo, a gente olha assim, né, a gente não tem essa visão, porque Deus é misericordioso, mas que ele é povoado, infestado, a pele, os órgãos, tudo por bactérias, pequenos seres vivos que povoam o nosso corpo. Tem as bactérias boas, com funções, né, ligadas à nossa preservação, inclusive, né, esta batalha cósmica do bem contra o mal, ela acontece também no nosso corpo, porque nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins. E as bactérias boas, uma das funções das bactérias boas é lutar contra as bactérias ruins, né? Uma vez eu ouvi que você deita na sua cama e você pensa que você está sozinha ali no seu colchão, no seu travesseiro macio, envolvida nos seus lençóis, na sua coberta, mas na verdade você está acompanhado de uma imensidão de ácaros. Ácaros, né? Aqueles que algumas pessoas têm alergia até, que habitam na poeira, né? O ar que nós respiramos, ele é lotado de partículas de poeira e nelas vem também os ácaros. Por isso, de manhã, né, a gente tem que sacudir os lençóis, bater a cama, você tem que tomar banho, não é? Por quê? Porque senão os ácaros, né, eles vão fazendo festa. Bom dia, Marcelo Correia, bom dia, Daniel Felipe, pessoal chegando aí todo no Facebook. E então, eu estou falando aqui sobre essa batalha cósmica que acontece até mesmo no nosso corpo, né? E nós temos bactérias do bem e bactérias do mal. E no final, as bactérias do mal, elas vencem, né? Por quê? Quando a gente, vamos dizer, passa dessa para outra, porque crente não morre, nós passamos, né, para a glória. O nosso corpo, ele ainda fica aguardando redenção, porque o nosso corpo vai ser o último a experimentar a redenção. E nós voltamos ao pó. Do pó fomos tirados e voltamos ao pó, né? Deus nos fez, né, do pó da terra. E nós só ganhamos aí uma situação diferente quando ele assoprou em nossas narinas a vida dele, né? E passamos a ser alma vivente com a vida de Deus, a vida que ele nos conferiu. E aí nós passamos, né, a ser seres espirituais,
possuindo uma alma e habitando num corpo. Mas o corpo vai ser o último a ser redimido. Então, do mesmo jeito que lá no começo ele foi tirado do pó da terra, e os elementos químicos do nosso corpo, eles todos são os mesmos elementos que se encontram na terra. Inclusive o nome Adão, né? Dam é sangue. Sabia que dam em hebraico é sangue. Então, é aquele que é feito, né, de sangue. Por isso, Jesus teve que derramar o sangue dele para redimir o sangue contaminado de Adão, porque o sangue de Adão foi contaminado pelo pecado. Enfim, então, o nosso corpo ele é feito do pó da terra, e ao pó nós voltamos através da morte, né? Porque o nosso corpo, ele ainda está debaixo da sentença de morte. A redenção ainda não alcançou o nosso corpo, e isso vai acontecer na volta de Jesus. Quando ele voltar, os túmulos vão se abrir, os mortos vão ressuscitar primeiro, recebendo seus corpos glorificados, e nós, os que estivermos vivos, né, da mesma maneira, teremos os nossos corpos de humilhação transformados em corpos de glória. Então, por que é mesmo que eu comecei a falar nisso, gente? Até perdi aqui, porque o Espírito Santo tem que me ajudar a lembrar agora porque é que eu estava falando, né? Deste corpo, este corpo perecível. Ah, sim, porque eu estava tomando a ceia e o Espírito Santo me tocou que, né, a obra que Jesus fez, né? Aqui tudo na terra é provisório, mas ele fez algo eterno. Quando ele levou sobre si as nossas dores, quando ele sofreu pelas pisaduras dele, nós fomos curados, né? Então, todos os ferimentos que ele sofreu no corpo dele, e a palavra diz lá em Isaías, né, que verdadeiramente pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós vamos ser totalmente sarados, e este corpo vai ser realmente sarado quando nós recebermos o nosso corpo glorificado. Aí sim, né, a morte não vai ter mais nenhuma parte no nosso corpo, mas por enquanto esta morte ela vai operando no nosso corpo dia após dia, né? As bactérias do bem lutando contra as bactérias do mal, e quando você morre, as bactérias do mal finalmente levam vantagem, não é? E elas vão consumir, elas vão executar completamente a sentença de morte por causa do pecado, a sentença proferida por Deus, né? Não que ele tenha nos condenado à morte, ele apenas nos avisou que se nós comêssemos da árvore do bem e do mal, isto ia nos levar à morte, né? Nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. E ele, não é que ele falou, se você comer, eu vou te punir e você vai morrer. Não. Ele apenas, né, como um bom pai, falou, não vai por esse caminho, porque nesse caminho você vai se dar mal, né? E Satanás, ele opera em trevas, ele opera em morte. E mesmo assim, Deus enviou o seu Filho amado, né, para nos transportar das trevas para a luz, nos tirar do reino da morte e nos dá novamente vida, e vida em abundância, né? Então, é muito interessante você pensar, você não está vendo, né? Mas existe uma luta do bem e do mal, as bactérias do bem e do mal no seu corpo. E assim como nós vigiamos espiritualmente para não dar lugar ao inimigo, e sim para alimentar o nosso espírito e nos alimentar do bem, nos alimentar de luz, nos alimentar do Senhor Jesus, da palavra de Deus, assim como nós nos preocupamos em alimentar o nosso espírito e nos fortalecer, né, contra os espíritos malignos, e não dar lugar a esses espíritos malignos, nós precisamos, né, nos entrincheirar e guerrear essa guerra também pelas nossas almas. E como é que nós guerreamos pelas nossas almas, né? O salmista diz, né? Minha alma, por que você está abatida? Não fica assim, não. Se anima, vamos para frente, né? Você tem que realmente exortar a sua alma. E por isso hoje nós vamos falar de alegria, para alimentar a nossa alma com alegria, porque o mundo só tem falado de tristezas. O mundo só tem tentado nos alimentar
de tristezas, com notícias tristes, com coisas tristes. Por isso, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, que é a nossa fonte, né, de alimento para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma, e nos alimentar daquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer para nossas almas. Por isso, hoje nós vamos meditar em vários versículos, talvez amanhã, talvez na quarta-feira também, sobre alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, porque lá em Filipenses 4 diz, alegrai-vos, outra vez digo-vos, alegrai-vos, porque existe uma batalha pelas nossas almas, que acontece na nossa vida de pensamentos. Por isso você tem que, né, vigiar sua vida de pensamentos, você tem que voltar os seus olhos para o bem, procurar não alimentar a sua alma com tristezas, mas, né, se voltar para tudo aquilo que tenha algo que possa te edificar, algo de bom, assim diz lá em Filipenses. Mas nós precisamos não só lutar esta batalha, né, optando pelo bem no nosso espírito, na nossa alma, mas também no nosso corpo. Porque às vezes nós nos esquecemos que esta batalha, que esta guerra está acontecendo também no nosso corpo. E nós precisamos alimentar as bactérias do bem. Porque se você não cuidar de alimentar as bactérias do bem no seu corpo, o que vai acontecer? Você vai adoecer, você vai ficar doente, porque as bactérias do mal vão começar a vencer e elas, então, vão operar em morte, vão trazer enfermidades, né? Porque enfermidade é apenas um passo e outro passo, né, para te levar à morte do seu corpo. E nós precisamos vigiar, né, em todas as três partes, a parte espiritual, a parte da nossa alma e a parte do nosso corpo. Porque quando o nosso corpo não está bem, quando você come alguma coisa que não deve, né, ele adoece. E nós precisamos entender mais sobre como funciona o nosso corpo, porque Satanás, ele é bem entendido sobre isso. E desde o momento que ele ofereceu para Eva, né, para que ela comesse daquele fruto, daquela árvore, que era um fruto envenenado, que era um fruto que lançou a humanidade, né, numa era de trevas, onde os seus espíritos adormeceram, foram desligados de Deus. Aquela fruta, né, bem tipificada com a maçã envenenada que a madrasta má deu para Branca de Neve, e ela caiu naquele sono eterno. A humanidade, né, ela está adormecida, ela está hipnotizada, não é? Jesus falou quando ele estava na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam crucificando o autor da vida, eles estavam matando o autor da vida. Por quê? Porque eles estavam encantados, debaixo de encantamento, né? O diabo lançou, através daquele fruto que Eva comeu, como que foi lançado um verdadeiro encantamento maligno sobre toda a humanidade. E ele cegou os olhos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo. Então, é realmente um encantamento, né? As pessoas, elas estão cegadas e elas só podem ser despertadas através do beijo do noivo, do beijo de Jesus Cristo, não é? Mas como Jesus vai beijar estas pessoas? Como Jesus vai conseguir beijar os incrédulos que estão espalhados em todas as nações da terra, para que eles despertem desse sono profundo da morte, né? Desse encantamento que foi lançado, né? Dessa maldição que foi lançada, porque Eva comeu daquela fruta que ela não deveria ter comido, né? Ela olhou e ela foi ficando encantada, ela foi falando, parece muito boa para comer, para dar entendimento. Ela foi seduzida, não é, pela serpente e acabou comendo daquela fruta, e desde então o homem caiu nesse sono e ele só pode ser despertado pelo beijo do amado, né? Pelo beijo do príncipe da paz. Mas como, eu volto à pergunta, como é que as pessoas vão despertar deste sono da morte? Elas precisam do beijo, né? Elas precisam de ser despertadas,
Mas é por isso mesmo, Jesus não está mais aqui na terra, mas nós somos o corpo dele aqui nesta terra. E ele nos envia, ele nos envia aos incrédulos, onde quer que eles estejam, até os confins da terra, para beijá-los com o beijo das nossas bocas, o beijo da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que nos reconcilia com o nosso Deus, que faz com que a pessoa beijada pela mensagem do Evangelho, ela seja despertada do sono da morte. Então, como vocês viram, né, como é importante aquilo que você come, porque Eva, ela comeu daquele fruto, né? E Satanás continua trabalhando hoje nisso, né? Nós estamos vendo os alimentos completamente contaminados. Ele coloca uma Coca-Cola na sua frente e você olha, parece tão boa. Ah, que refrescante, né? Ainda fazem muita propaganda disso. E a pessoa não lê o rótulo que está cheio de veneno e ela se envenena com a Coca-Cola. E ela pensa, não tem problema não, é só um pouquinho de veneno, mas é tão gostoso, né? E assim elas vão, né, comendo de tudo aquilo que olha e apetece, a concupiscência dos olhos, não é? Então o diabo veio tentando Jesus, come desse pão, transforma a pedra em pão. Ele falou, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é tão importante essa questão da sua alimentação, para que você cuide do seu corpo. É aí que começa a nossa santificação, ela começa no nosso espírito, mas ela tem que passar para a parte da alma e para a parte do corpo, porque o nosso corpo nesta terra, ele é, né, o nosso veículo, o nosso transporte, ele é o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Judas foi trair a Jesus, o que Jesus fez? Bebeu o pão num bocado de vinho e falou, esse que eu deste, pedaço de pão, este é o traidor. E do momento em que Judas comeu daquele pão, imediatamente ele se levantou e foi concluir a traição de Jesus, foi terminar, foi executar a traição contra Jesus. Então, a Bíblia toda fala, né, do alimento, fala do maná que caiu no deserto. Só quem entrou na terra prometida foram os filhos dos que saíram do Egito, que não tinham comido os alhos e as cebolas do Egito, mas tinham se alimentado com o maná. Então, é tão importante, né? Jesus, quando ele quis ser lembrado, ele fala, eu quero que vocês, né, façam isso para ser lembrado de mim, do meu sacrifício como um memorial, até que eu volte. Ele, né, deu o pão e deu o cálice para que os discípulos comessem, né? E ele disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Bom, então nós temos que cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, para que a gente fique bem, não é? E porque este corpo é a habitação, né, de uma alma, precisamos cuidar da nossa alma, nos encher de alegria, porque a tristeza traz doença, mas a alegria nos conecta com o reino dos céus, porque o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de justiça, né, no Espírito Santo. E é claro, precisamos alimentar muitíssimo bem o nosso espírito, né, vigiar a nossa vida de pensamentos. Por isso, eu decidi que a gente vai meditar sobre alegria hoje. Mas antes, eu tenho algo também para compartilhar. Vamos ver, né? Eu vou compartilhando e o tempo que a gente tiver, a gente vai falar. Talvez, né, assim que der, nós vamos lá falar sobre alegria. E eu quero também compartilhar aqui, né, ir adiante, quer dizer, com Provérbios, que a gente precisa terminar a nossa leitura de Provérbios, para que a gente possa passar para outro livro. Eu gostaria que a gente passasse, né, para o livro de Apocalipse. Bom, por isso, vamos lá, nós vamos para Provérbios, depois eu tenho algo a compartilhar, antes da gente falar sobre alegria.
declares the Lord. Bom dia, Daniel Felipe, Daniel e Marlene, Alcebia, Desmeire, todos vocês que estão aí no Facebook comigo, bem-vindos. I have faith, declares the Lord. Plans to prosper you, plans not to harm you. Ok, vamos lá, nós estamos em Provérbios, no 24, ok? 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É no dia da dificuldade que você vê, né? A quantas anda a tua força. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Essa é muito boa, hein? Às vezes você diz, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus, né, que pesa os corações, Ele percebe as intenções dos nossos corações, Ele sabe todas as coisas. Não adianta você falar, mas eu não sabia. Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Né? Deus sabe, Ele é aquele que preserva a nossa vida. Não retribuirá Ele a cada um segundo o seu procedimento? Nós precisamos vigiar, acima de tudo, com a intenção do nosso coração. Porque Deus sonda, Deus pesa os corações e Ele conhece, né, o que vai no mais íntimo do nosso ser. Vamos lá, 24:13. To give you hope and future. These are the plans. Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Mas tem um outro versículo que fala, não coma demais, porque você vai ficar até enjoado se comer demais. Tudo tem que ter, né, uma medida. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Oh, this is the place where Jesus is. This is the place where God... Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Oh, the rivers flow. Drink your fill. This is the place where God lives. Oh, anything you need is here. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Está aqui uma coisa para você não se alegrar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Oh, for your restoration. Oh, salvation. Oh, begin to praise. This is the place where God lives. Oh, the secret of the Most High. Oh, gather around the Lord. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará.
Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Oh, we come to worship, to magnify and adore you. This is the way. Oh, yeah, this is the way. Eu amo essa ministração, né? É uma ministração, eles vão louvando no Espírito, e o Espírito Santo vai dando as palavras. Maravilhoso. Bom, tá muito bom o louvor, mas vamos, né, para o compartilhamento de algo que ontem, né? Vou botar aqui baixinho. Ontem eu estava na casa da minha irmã e a TV estava ligada, passando um filmezinho, né, para crianças, do Mowgli. Mowgli é um menino lobo, ele foi criado, né? É lógico que não é verdade, né? Isso é uma história criada de um menino que teria né, ficado abandonado na selva, e ele foi criado por lobos, criado por uma alcateia de lobo nas florestas da Índia. E ele, então, é aceito por todos os animais, exceto pelo tigre Shere Khan, né? Um tigre terrível, que personifica Satanás, né? Toda a maldade. E a gente viu aquele desenho ali, né? Que era um filmezinho muito bonito, né? Muito bem produzido, muito colorido. E quando acabou, minha irmã falou, só isso? Que coisa mais boba. Eu falei, não, é para crianças e tem lições ali que podem ser aprendidas, né? De companheirismo, de fidelidade, enfim, vários valores, bons valores, né? Foram colocados ali no filmezinho de Mowgli. E eu me levantei, né? E saí dali, mas aí, de repente, sabe, o Espírito de Deus usou aquilo para me ministrar algumas lições que eu não tinha percebido, né? Como que o Espírito do Senhor é maravilhoso, ele sempre encontra, né, uma maneira de falar com você, às vezes, nas coisas mais simples. Muito bem. Então, ele foi pego a determinada altura do filme, ele foi pego por um bando de macacos e ele foi levado diante de um macaco imenso, uma enormidade, né? Um monstro de macaco. E este macacão, ele é aquele menino pequenininho, né? Diante daquele macaco enorme. E o macaco, né, propôs algumas coisas para ele, né? Aquele macaco era também assim muito parecido, né, com o diabo, porque ele começou a tentar seduzir o Mowgli, falando para ele o seguinte: olha, eu te dou minha proteção, tá? Você nunca mais vai ter problemas com ninguém aqui nessa selva. Eu te ofereço segurança e tudo mais que você quiser. Mas em troca, eu quero que você roube a flor do fogo. Não, a flor, eles não falavam fogo. A flor vermelha. A flor vermelha é porque tinha um acampamento de humanos, né? De homens, tinha um acampamento lá perto da floresta. E eles viam que tinha fogo naquele acampamento. Então, ali era a flor vermelha, né? E era o que era mais temido na selva por todos os animais, era o fogo, que era a única coisa que realmente, né, tinha poder de destruí-los, destruir a floresta e destruí-los. Então eles tinham muito medo, né? E o macacão queria que o Mowgli fosse lá e roubasse para ele o fogo. Por quê?
porque ele, né, se ele tivesse o domínio, se ele tivesse o fogo na mão dele, ele poderia ter o poder absoluto em suas mãos. Então, ele estava tentando negociar com o Mowgli, né, para ele roubar o fogo e dar para ele todo o poder. Né? Era só fazer isso, né? Igual lá Satanás com Jesus, olha, é só você me adorar e eu coloco o mundo todo aos teus pés. Mas aquele meninozinho, sem ter nenhuma condição de resistir àquele macacão e aquele bando imenso de macacos, né? Mesmo assim, ele não se amedrontou, ele foi firme. E ele falou para aquele macaco imenso, não, eu não vou fazer isso. Como que você não vai fazer? E eu falei, gente, olha o caráter, né, do Mowgli, daquela criança, como que mesmo diante daquele inimigo tão poderoso, ele não tremeu e ele falou, não, eu não quero fazer nenhum negócio contigo, eu não vou fazer isso, não quero. E me lembrou Davi diante do gigante Golias, não é? Porque Davi não tinha nenhuma condição humana de vencer aquele inimigo que era tão maior do que ele, tão mais poderoso do que ele, mas Davi, ele, né, confiou no seu Deus. Ele falou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É lógico que o Mowgli não diz isso, mas a posição dele, né, de caráter, foi tremendo ver, né, como que nós cristãos, diante dos grandes desafios, dos grandes problemas, das grandes afrontas, mesmo quando a gente não sabe o que vai fazer, nós temos que manter a nossa posição. Porque ali surgiu, né, o urso e a pantera negra, que eram amigos dele, e começaram a distrair o macaco, e o macaco, então, ficou ali falando com o urso. Nisso, o Mowgli escapou, e quando o macaco vê, ele começa a correr atrás dele, e o macaco vai derrubando todas as estruturas, né, que mantém a grande construção ali onde ele estava. Ele vai passando, ele vai destruindo os alicerces para conseguir pegar um menino tão pequeno. E o menino, né, no final, se lança sobre uma árvore e toda aquela estrutura cai sobre aquele macacão. Quer dizer, aquele menino tão frágil, né, derrotou aquele macaco enorme, uma coisa tão improvável. Mas ele não pensou, né, de como ele ia escapar, como ele ia fazer para enfrentar aquele macaco, mas ele se posicionou, né, naquilo que ele achava que era certo, não importando as consequências. E isso é o que nós, como cristãos, também devemos fazer. Isso foi uma das lições. Uma outra lição que eu tirei foi quando, depois, né, que ele derrota esse macacão, os amigos dele, o macaco tinha contado para ele. O macaco contou para ele que o tigre mau, né, que o Shere Khan, tinha matado o lobo que tinha criado o Mowgli. Né, o lobo que tinha tomado conta do Mowgli. O macacão tinha matado, né, aquele lobo. E o Mowgli fica sabendo nessa hora e ele grita para os amigos dele, por que vocês não me contaram? Ele, não, a gente ia contar e tal. Não, os amigos deles não iam contar. Eles queriam que o Mowgli fugisse, fosse morar lá com os homens, né, saísse da floresta por causa daquele tigre mau. Mas quando o menino fica sabendo que o tigre tinha feito, que tinha matado, né, aquele lobo que o tinha criado, ele fala, mas vocês não fizeram nada a respeito. Nós temos que fazer algo. E ele sai dali, né, para tomar uma providência. Então, ele vai lutar contra aquele tigre. E na hora que eles estão lutando contra o tigre, né, que ele vai enfrentar o tigre, todos os animais resolvem ajudá-lo. Venceram, né, o medo. Graças à coragem de Mowgli, os demais venceram também o medo. E eles se atiram todos sobre aquele tigre muito grande, muito poderoso. E o Mowgli também, ele vai para se atirar contra aquele tigre, né, de uma imensa força física. E a pantera negra, né, que
que é o instrutor do Mowgli, vira e fala assim, não lute contra ele desta maneira, lute contra ele como homem que você é, né? E então foi muito interessante. Disso, né, o que nós podemos tirar? Que Mowgli queria lutar contra o tigre, como se ele também fosse um animal, como se ele também fosse um tigre, apenas reagindo ao ataque daquele tigre, sem pensar, sem qualquer estratégia contra o inimigo, né? E ele tinha capacidade de montar uma estratégia. Bom, nós também, né? Você também, eu também, nós devemos lutar contra o inimigo das nossas almas, lutar nas regiões celestiais. É lá que nós somos chamados a lutar. Não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas é nas regiões celestiais, contra principados, potestades. Lutamos, não é porque temos o sangue de Jesus sobre nós, porque temos o nome de Jesus em nossas bocas. Nós temos que lutar contra o inimigo com as armas certas, com os seus dons, né? E no seu território, e não tentar usar as mesmas armas do inimigo, ir para o território do inimigo para lutar contra ele. Nós vemos alguns jovens, né, que eles vão para a balada. Não, nós estamos indo para a balada porque lá nós vamos, né, estar com outros jovens e de repente nós podemos servir de bom exemplo para eles. Mas eles vão para o território do inimigo. Então aí já a batalha já está quase que perdida, né? Porque eles vão para o território do inimigo, eles usam as armas do inimigo, eles se enchem de tatuagens para ser aceitos por aqueles que usam tatuagens, não é? E não é por aí, não é dessa maneira. Nós temos que usar as armas que Deus nos dá, as estratégias que o Espírito de Deus nos dá. Não tentar usar as mesmas armas do inimigo, não enfrentá-lo com as armas dele, que ele sabe usar tão bem, né? Nós vemos o exemplo daquele boneco de piche, né? Eu tenho até que olhar depois melhor para trazer isso do boneco de piche para vocês. Mas o boneco de piche, a criança começa a lutar e bater naquele boneco, e cada vez que ele batia, ele ficava grudado no boneco. Ele chutava, ele ficava com o pé grudado, né? Ele ficava todo grudado no boneco. Então não era dessa maneira que ele tinha que lutar. Tinha que ter uma outra estratégia. Uma outra lição, né? E essa ainda, assim, mais importante, assim, que o Espírito ministrou no meu coração. Falei, olha que interessante. Do momento que o Mowgli soube que o tigre havia derrotado o seu amigo lobo, né? Aquele lobo que tinha criado ele decide, então, que ele vai enfrentar o tigre, né? Que é o Shere Khan. Que ele vai enfrentar aquele tigre e vai fazer justiça, mesmo ele não sabendo como. Ele não tem como fazer isso. Como que ele decide enfrentar um tigre daquele tamanho? Ele não tem como. Ele era apenas um menino contra um tigre poderoso e muito malvado, né? Muito astuto. Mas ele toma a decisão de fazer o que ele sabe que é certo. E enquanto ele vai à luta, os recursos e as ideias vão surgindo ali durante o confronto. E no momento da necessidade, não é? Ele começa a correr, a fugir do tigre, e o tigre, né, os amigos dele tentam deter o tigre, mas vai indo, o tigre sai para matar o Mowgli, para caçá-lo e destruí-lo. Então ele vai correndo, ele corre muito, ele sobe numa árvore muito grande, e esta árvore é muito entrelaçada de galhos, e isso dificulta o tigre alcançá-lo, mas a determinado momento ele quebra um galho. Quando ele sai correndo, ele pega um rolo de cipó, que ele tinha aprendido a usar o cipó antes, de várias maneiras. Então, ele pega aquele rolo de cipó e sai correndo, não é? Quando ele está lá no alto da árvore, ele quebra um galho, amarra no cipó e joga aquele pau, né? Aquele galho amarrado no cipó, e ele continua fugindo do tigre, até que ele se coloca bem na ponta de um galho. Tá? Ele está bem na ponta do galho, e lá embaixo a floresta está em chamas, porque quando ele resolveu enfrentar o tigre, em princípio ele foi lá e pegou a tocha de fogo,
na aldeia dos humanos, né? Mas depois ele desistiu de usar aquilo contra o tigre, e ele joga aquilo na água, mas já tinha espirrado, né, pequenas fagulhas do fogo e tinha posto fogo na floresta. Então tinha chamas lá embaixo, enquanto ele estava lá em cima daquela árvore, não tinha para onde ir, não tinha para onde fugir. Mas então ele tomou a decisão, e quando ele começa a lutar com o tigre, os amigos ajudam, depois ele sai correndo, ele foge. Então as ideias vão surgindo durante o confronto, né? Naquele momento da necessidade, a solução aparece. Nós também, nós precisamos determinar, fazer com coragem aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus para as nossas vidas. E não olhar as impossibilidades, nós temos que nos posicionar com coragem. Quando nós nos dispomos desta maneira, as soluções elas vão surgindo enquanto nós estamos a caminho. Os meios e os recursos, eles vão surgir. Deus, ele vai colocando, né, anjos no nosso caminho, pessoas no nosso caminho ao longo da nossa jornada, para que a gente possa completar o seu propósito, segundo aquilo que nós propusemos no começo em nossos corações. Isto é fé. Isto é fé. A fé funciona desta maneira, né? Você sabe que você precisa fazer algo, você propõe no teu coração, você sabe que Deus vai estar contigo e você não olha as impossibilidades, você foca na vontade de Deus para a tua vida, naquilo que Ele deseja que você faça. Essa tem sido a minha experiência. Quando eu digo para vocês que eu estou de viagem para a Índia e para o Nepal no final do mês de setembro e que eu quero passar lá 6 meses fazendo a obra do Senhor, em meio às trevas lá, né? Estão muito precisando de mim lá. Eu não tenho recursos para ir no momento, nas minhas mãos, eles não estão nas minhas mãos. Eu não sei como eu vou suportar esta viagem tão longa. Eu gostaria, sim, de fazer uma parada no meio da viagem, dar uma descansada, né? Eu não sei ainda que voo que eu vou comprar, aonde que o avião vai fazer parada, se vão ter pessoas para me receber. Mas isto é o que eu propus no meu coração. E eu estou firme neste propósito. E quando você está firme num propósito que você sabe que é de Deus para a sua vida, que é isso que Ele quer, porque está de acordo com a palavra dEle. Ele manda que a gente ore porque são poucos os trabalhadores para a seara. Ele nos envia até os confins da terra. Eu sei que eu tenho, né, esse chamado de Deus, eu estou à disposição dEle. Então, eu fui querendo tanto isso. Do momento em que eu me converti, a minha principal preocupação foi: Senhor, olha que alegria, eu estou salvo, meu nome está no livro da vida. Eu estou salva, ele não vai ser mais tirado de lá. É real, Deus é vivo, Deus é poderoso, Ele existe na minha vida. Bom dia, Wagner. Depois você ouve o programa. Só um instantinho, deixa eu dar um golinho d'água aqui. Eu fiquei tão feliz com a minha experiência de salvação, mas imediatamente o meu coração se encheu de compaixão por aqueles milhões e milhões. Fala, como assim? Quer dizer que é dessa maneira que as coisas acontecem? Quer dizer que eu estou salva? Quer dizer que isso existe? Que agora sim eu estou viva? Né? Que o meu espírito foi religado a Deus. Senhor, mas o que vai ser do restante da humanidade? O que vai ser daqueles que estão no mundo budista, que sempre aprenderam que o budismo é a verdade, que é o que vai salvá-los? O que vai ser do mundo muçulmano, aqueles que aprenderam tudo errado? O que vai ser dessas pessoas que estão enganadas como eu estava enganada? Porque até os 34 anos, quando realmente me converti, eu era uma católica, não é? Então, eu estava também no engano. O Deus que eu conhecia não era
o verdadeiro Deus. Ou seja, não é que ele não era o verdadeiro Deus, mas eu tinha uma ideia errada de quem ele era. E foi algo muito tremendo, né? O dia que eu já estava convertida, um dia o Espírito Santo trouxe para mim, assim, olha, isso é Deus. Esse aqui é que é Deus. Deus é assim, né? Eu não conhecia o Senhor, né? Eu tinha uma ideia diferente de quem era Deus. Eu tinha uma ideia diferente do que era a salvação em Cristo Jesus, que é pela graça, pela fé. Mas imediatamente eu me preocupei com os milhões, com os bilhões de pessoas. Como é que ia fazer para que elas soubessem disso também, não é? Então, desde o começo da minha conversão, eu me dispus e falei, Senhor, me envia. Elas precisam saber, elas precisam de salvação, não é? E o Senhor foi preparando a minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, os meus filhos seguiram o rumo deles. Enfim, o Senhor foi me separando para Ele segundo o propósito do meu coração. E aquilo que era impossível para mim acabou se tornando possível, porque um dia eu falei, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho como. Nada, nem o meu inglês era bom, não era suficiente. Mas aquela compaixão de Deus que enchia o meu coração foi organizando a minha vida, foi colocando as coisas de acordo para que hoje eu fosse uma pessoa que eu estou sozinha, completamente disponível para o Senhor. Ele pode me enviar, Ele pode me usar como Ele quiser usar. E o resultado disso é que hoje eu já tenho registradas 19 viagens internacionais. 19 viagens. O Senhor já me enviou a 12 nações. Né? Já vivi na China, já vivi na Índia, já vivi em vários lugares. Muitas vezes nos Estados Unidos. Enfim, como isso foi possível? Porque eu dei uma de Mowgli. Eu falei, não, eu preciso ir, Senhor. Eles precisam saber. E o Senhor começou a me usar para... ele me mandou, né, com menos de um ano de convertida, para um grande centro de missões nos Estados Unidos, onde eu fui treinada. E eu voltei de lá, treinei minha equipe e fomos dar curso de missões, fomos mobilizar as pessoas em Juiz de Fora. Muitos missionários se levantaram e estão no campo hoje por causa dessa iniciativa, que eu abri mão de tudo. Eu vendi tudo que eu possuía e fui para aquele centro de missões para me preparar, não é? E essas pessoas foram preparadas. E nós rodamos o Brasil mobilizando, né, falando que as pessoas precisam ir, que as pessoas precisam pregar o evangelho, que as igrejas precisam enviar missionários. E fizemos isso durante anos, até o momento, não é, em que o Senhor decidiu enviar a mim mesma lá para a China por 2 anos, né? E assim foi. E hoje, se eu falo que eu vou até o final do ano, que eu estou indo para a Índia, para a China, é muito interessante, porque o meu filho hoje, ele não está assim numa posição com Deus como ele tinha no começo, né? Mas eu sei que Deus, né, tem o tempo dele e vai trazê-lo novamente, né, para o centro da vontade do Senhor. Mas ele confia tanto na minha palavra que cada vez que eu falei para ele, filho, eu estou pensando em viajar, estou pensando em ir em tal lugar. Ele fala, mãe, quando você vai? Me fala que é para eu me organizar, porque hoje ele mora lá no norte do Brasil. Ele fala, não, eu vou antecipar minha viagem para despedir de você. Eu falo, filho, mas isso é só um desejo do meu coração. Mãe, eu já te conheço. Então, essa fé que ele tem, né, quando eu falo, né, é tão interessante que assim, isso me incentiva, né? Saber que se eu começo a caminhar neste caminho, quando chegar o momento da necessidade, Deus proverá, né? Ele é Jeová, como é? Jeová Rafá não é, Jeová Chamá não é, como é mesmo? Deus proverá?
Me fugiu agora o título de Deus para Jeová. Fugiu. Então, Deus proverá. Não é? Assim como Mowgli se colocou diante daquele imenso macacão que queria seduzi-lo, assim como ele se colocou no confronto direto contra aquele tigre terrível, não é? E aí o que é que aconteceu, vocês querem saber no final da história, né? A hora que o tigre vem e finalmente o tigre consegue encurralar ele na ponta de um galho, não é? E ele continua desafiando o tigre vai. Quando o tigre dá o bote, ele pula do galho. E aquele galho de árvore que ele tinha atado, né, na ponta do cipó, trava, né, numa outra árvore, de forma que ele não cai. Ele fica pendurado no cipó e ele escapa do tigre. Enquanto o tigre, né, aquele galho não suporta o peso dele e ele cai de uma altura imensa em meio ao fogo lá embaixo. E ele é destruído. Vai para o lago do fogo e enxofre, né? Aquele tigre que é um tipo de Satanás. E aquele menino tão frágil, mas tão cheio de fé e de coragem, pôde vencer o inimigo. E então ele congregou todos os animais, né? Ele se fez amigo dos elefantes, todos temiam os elefantes, mas ele era amigo dos elefantes, porque um dia ele tinha ajudado os elefantes a resgatar um elefantinho do buraco. Então, os elefantes começam a desviar o rio e as águas do rio apagam todo aquele incêndio, né? E aquela criança tão pequena, né? Um líder tão maravilhoso ali no meio da floresta por causa de seus valores, por causa da fé, por causa da posição dele de defender aquilo que era o certo, aquilo que era o correto, de defender a justiça. E dessa maneira ele livrou a todos eles, né, do poder maligno daquele tigre destruidor, né, que vivia ameaçando, e também do macacão. Você pode ser, né, como o pequeno Davi que enfrenta o gigante Golias, se você tiver o teu coração reto na presença do Senhor, né, se você estiver andando em obediência a Ele, você se posiciona dentro daquilo que você sabe que Deus quer que você faça, começa a dar pequenos passos de fé e a provisão vai surgir ao longo do caminho. Assim como as mulheres, quando foram ao túmulo de Jesus, né, porque elas queriam honrar o Senhor e preparar o corpo dele, elas foram caminhando, não é, de madrugada e pensando, quem vai ajudar a gente a remover a pedra que está, né, vedando o túmulo? Como nós vamos fazer? Elas eram só mulheres, elas não tinham forças para rolar aquela pedra. Era de madrugada, elas iam pedir ajuda para quem? Não é? E elas nem sabiam que ali tinham soldados guardando o túmulo. Mas elas foram. E quando elas chegaram, o que elas viram? Que um anjo do Senhor já tinha removido a pedra. O anjo do Senhor, ele sempre remove as pedras. Nas minhas andanças pelas nações, o Senhor foi colocando anjos no meu caminho. O Senhor foi colocando irmãos no meu caminho. E ele sempre, né, me botava no carro, me botava em garupa de moto, em cavalo, onde fosse, né, para me transportar de um lugar para outro, para me levar daqui para ali, daqui para ali. E eu assim, né, sozinha em meio a essas nações, e o Senhor me carregando, né? Da última vez foi em Israel, que coisa maravilhosa, né? Estava lá em Israel, em Toronto, no Canadá, uma amiga nos recebeu, passeamos em Toronto com ela, o Senhor colocou esta pessoa. E depois, em Israel, cada uma das cidades que a gente passou, o Senhor colocou pessoas para nos levar, nos cuidar, passear conosco, pessoas que não conhecíamos, que acabávamos de conhecer. O Senhor tocava nos seus corações e dizia, amanhã eu vou te levar. Amanhã eu vou levar você para fazer um passeio de barco no Mar da Galileia. Amanhã eu vou levar você lá no Mar Morto. Não pode deixar que eu te entrego lá em Jerusalém. Né? De Haifa nos entregaram em Tiberíades. De Tiberíades em Jerusalém, de Jerusalém de volta para o aeroporto. Foi algo tão tremendo do cuidado de Deus, né? Quando nós nos dispomos a ir pregar o Evangelho, a sair e fazer o que Deus deseja. Deus não vai fazer antes, Ele vai fazer no momento da necessidade.
não é? E ele vai colocando, né? Acabou aqui meu tempo. Como da vez que me perdi na Coreia do Sul. E o meu inglês era terrível, eles não entendiam também. Eu, com um grupo de pessoas, nos perdemos. E o Senhor colocou anjos até que nós pudéssemos voltar para onde nós tínhamos que voltar. Então, esse é o meu desafio para vocês. Desafio Mowgli, ok? Tome a sua posição, que Deus vai honrar a sua fé. Vai dando passos pequeninos, que Ele vai fazer você chegar aonde você quer. Como eu pensei, não deu tempo de compartilhar sobre a alegria, mas fiquem com esta alegria, com a alegria do Senhor. Amém? Um abraço para todos vocês. Nos vemos na quarta-feira, se Deus quiser.